Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Celta Brasil para falar da linha Watercell. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Martins, sou engenheiro químico, especialista em química ambiental, com mestrado em engenharia hidráulica e saneamento. Tá? Tenho cerca de 8 anos de experiência com o uso da linha Watercell e hoje nós vamos dividir um pouco dessa experiência, passar alguns planos de projeto e um pouco do produto para vocês. Tá? Essa apresentação sobre a Watercell ZN, nós vamos falar sobre redução de turbidez, cor e SDI. Falando em termos de tratamento de água, o principal objetivo é efetuar a remoção de impurezas da água ou do efluente, quanto à redução ou remoção de sólidos dissolvidos ou sólidos de suspensão e também dos materiais aí parcialmente dissolvidos, que são os colóides. Tá? Então, praticamente todos os sistemas de tratamento de água exigem uma etapa de filtração para a redução da turbidez, da cor e do SDI. Visando a questão dos sólidos dissolvidos e sólidos suspensos, nós temos uma grande referência mundial, que é a Standard Methods, que é uma referência para análise de água. Tá? Então, nessa Standard Methods diz que a partir de 0,45 micras, a partícula se encontra dissolvida. E acima de 0,45 micras, a partícula se encontra em forma suspensa. Né? Esse ensaio é terminado numa bancada de filtração com um manifold de filtração e uma membrana específica para fazer essa análise. Então se coleta a amostra, faz a filtração e determina as frações particulada e dissolvida. Tá? A diferença básica entre saber qual é a fração particulada e qual é a fração dissolvida da água está exatamente na característica que cada partícula dá para a água. Os materiais de suspensão eles provocam a cor e a turbidez, no caso a cor aparente e a turbidez, e é claro, os sólidos suspensos totais. Tá? Já o material que está dissolvido, ele vai proporcionar para a água os sólidos totais dissolvidos, TDS, a cor real e a questão da condutividade elétrica. Tá? Para nós, no vídeo de hoje, é interessante falar sobre o material na forma suspensa, né, que são os que vão proporcionar a cor, a turbidez e também o SDI para a água. Então, dentro da linha Watercell ZN, nós trabalhamos com um meio granular, tá? Semelhante a uma areia, a um carvão antracito. Então, como que é a composição, como que esse filtro funciona? Né? Então, nós temos o vaso de pressão, ou um vaso aberto, onde eu tenho a camada filtrante em si e o leito de suporte. Tá? Na camada filtrante em si, eu tenho um acúmulo de grãos do material. Então a filtração ela vai se dar entre os espaços vazios entre cada grão. Existe um pequeno mecanismo de uma interação eletrostática da superfície do grão com os sólidos. Mas predominantemente é uma filtração mecânica por diferença de tamanho de partícula e abertura entre os grãos. A linha Watercell ZN, as características principais do produto em si é uma zeólita natural, né, a base zeólita do tipo quinoptilolita, onde a densidade aparente é praticamente 1 kg por litro, né, 0,98 kg por 1 litro de ar, 1 litro de volume, com uma área superficial de 40 metros quadrados e um ponto de fusão de 1.300 graus Celsius. A Watercell ZN é disposta em 13 nanometrias diferentes, né, o meio filtrante efetivo, que é a linha Watercell ZN 0410, que ela vai de 0,4 a 1 milímetro. Aí vem as mídias de suporte, que seriam o Watercell ZN 1030, que ele varia de 1 milímetro a 3 milímetros, e a linha Watercell ZN 3080, que é de 3 a 8 milímetros. Tá? Os principais benefícios da linha Watercell ZN se encontram na elevada remoção de sólidos, na menor perda de carga, já que ele tem uma maior área superficial, maior carreira de filtração, também por ter essa questão da maior superficial, né, maior capacidade de retenção de partículas. Ele possibilita um retrofit de um sistema já existente, ou seja, tem um filtro de areia e já atingiu a vazão plena do projeto. De repente, só substituindo o meio filtrante, nós podemos trabalhar com a maior produção de água. Tá? E também apresenta outros benefícios, como a redução da carga em termos de volume de até 30% para areia e 50% para quartzo, em função dessa menor densidade aparente do material. Tá? Em termos de benefícios práticos, né, o que nós temos aqui? Fizemos um ensaio
alguns meses comparando a linha Watercel ZN com a areia classificada convencional que se encontra no mercado. Tá? A principal diferença que nós observamos aqui nessa ilustração é que após a saturação do filtro, nós percebemos que na coluna de Watercel ZN não há um grande acúmulo de sólido nas primeiras camadas filtrantes, e sim ao longo do corpo, ao longo do comprimento do meio filtrante, em função dessa maior porosidade, maior área superficial do material. Agora já na areia nós notamos ali uma camada de sujeira, um anelzinho de sólidos, que é exatamente onde a sujeira ficou retida, ou seja, nós utilizamos muito pouco, uma pequena camada filtrante efetiva, né? Ou seja, do quase 30 centímetros de camada filtrante, utilizamos aqui talvez 2, 3 centímetros. Já a Watercel ZN, praticamente o leito inteiro reteve sólidos. Então isso garante o quê? Maior capacidade volumétrica de produção de água e menor frequência de retrolavagem do leito. Tá? Então, em termos de composição do leito, como que ele é constituído e quais são os parâmetros do projeto. Né? Então nós temos aqui o vaso de pressão ou a coluna de filtração em si, onde de 20 a 30% é espaço livre para fazer a expansão do leito. Nós temos aqui uma altura mínima de leito efetivo, ZN0410 de 80 cm, né, ou 800 mm, e as camadas de suportes, né, dessas ZN1030 e 3080, com 100 mm cada uma, que eventualmente podem ser até eliminadas em função da construção do filtro, com fundo falso ou tipo de crepina. Tá? Os principais parâmetros de projeto são a taxa de filtração, que ela pode variar de 10 a 40 metros cúbicos por metro quadrado por hora, tá? A altura mínima de leito e a altura da camada suporte. Esses números eles estão vinculados com a qualidade da água ou do efluente ser filtrado. Então, quanto maior for o teor de sólidos, menor a taxa de filtração. Em contrapartida, quanto menor for a turbidez da água ou a coloração dela, a gente pode aumentar essa taxa de filtração, ou seja, diminuir o tamanho do equipamento para atender aquela mesma condição de água. Tá? Nós temos um dado rápido aqui comparativo, a zeólita pode chegar até 40, 30 metros por hora, a areia ela para em torno dos 20, 18. Então a gente consegue praticamente o dobro de vazão no mesmo filtro, utilizando a linha Watercel ZN. Tá? Então, como seria a configuração clássica, né, a configuração ideal para o sistema com a linha Watercel ZN? Nós temos uma bomba de alimentação, temos a medição da pressão inicial, a vazão do sistema e o quadro de manobra com o vaso de pressão. Tá? Também pode ser as válvulas com 3 vias. Tá? O sentido da filtração é descendente, de cima para baixo, e durante a retrolavagem, para fazer a expansão do leito, nós invertemos o fluxo com o quadro de manobra ou com o uso da válvula de 3 vias. Ela inverte o fluxo de baixo para cima para suspender o leito. Tá? Nós também recomendamos, principalmente em casos de pré-tratamento de osmose reversa, efetuar a retrolavagem do filtro com a água filtrada, tá? Para com que tenha uma melhor condição de remoção de sólidos e melhor efetividade da retrolavagem. Isso aqui é uma questão opcional, tá? É muito recomendado. Ainda falando sobre remoção de turbidez, fizemos um ensaio na Sabesp, um ensaio comparativo entre um filtro existente de areia e um filtro com a linha Watercel ZN. Tá? Na estação da Sabesp em Caraguá, é uma estação convencional com sistema de flotofiltração. Tá? E a etapa de filtração são filtros abertos, não são filtros pressurizados, com vaso de pressão. Então, a vazão da estação lá são 200 litros por segundo, a taxa de filtração é em torno de 10 metros por hora. Lá eles fazem retrolavagem com ar e com água. E a altura de leito de areia é em torno de 1 metro. Tá? Então nós montamos uma escala, uma unidade de escala piloto com a linha Watercel ZN, atendendo às mesmas questões de taxa de filtração e altura de meio filtrante, tá? Para fazer a comparativa exatamente do material em si. Né? Só que nós optamos por não fazer a retrolavagem com ar comprimido. Tá? Utilizamos apenas água e tivemos o mesmo resultado, um excelente resultado. Então o esqueminha da Sabesp lá, como que é a estação. Então eu tenho a adutora de água bruta, onde tem a adição de produtos químicos, fato de alumínio, barrias para corrigir pH. Na sequência vai para os floculadores, entra no flotador,
onde ele recebe a nuvem de ar, né, para fazer a filtração dos sólidos, e na sequência esses sólidos são removidos pelo raspador. A água continua por baixo do flotador e entra na câmara de filtração em si, tudo no mesmo tanque. Tá? Nós coletamos a água para fazer a piloto desse ponto exato, né, acima do meio filtrante, para conseguir ter a mesma condição de qualidade de água em termos comparativos. Né? Então aqui está a foto que ilustra o fotofiltro, né, também chamado, e a bomba onde nós tiramos aí, coletamos essa amostra de água para fazer a estudo piloto. Tá? Aqui nós temos a coluna, foi confeccionada em acrílico, tá, com materiais em PVC, com um quadro de manobra. Esse quadro de manobra permite a inversão de fluxo ascendente e descendente e faz a retrolavagem com a água filtrada pela própria estação. Tá? Aqui está o arranjo inicial, o esquema de válvulas tal, e a questão da perda de carga inicial, que foi considerada de meio metro, para ter a coluna de pressão suficiente para poder fazer a filtração, e 1,5 metro, que seria a perda de carga final, né, como o filtro já está saturado, para fazer o ponto de indicação de retrolavagem. Tá? Essa aqui é a ilustração dos primeiros minutos da retrolavagem, né? Então a gente pode notar uma diferença clara entre a lâmina d'água cristalina em cima e essa nuvem vermelha, né, que são os sólidos fornecidos ao longo da carreira de filtração. Aqui nós temos o resultado do primeiro ensaio de turbidez. Né? Nós temos aqui turbidez variando de 4,5 até 8 aproximadamente, e a água tratada sempre manteve a turbidez abaixo de 0,5 NTU, que é o padrão exigido para a distribuição de água de abastecimento público. Tá? Essa carreira de filtração foi em torno de 30 horas, se não me engano. No segundo ensaio, nós continuamos avaliando a questão da turbidez, onde já teve uma oscilação um pouco maior, chegando até 10 NTUs, né? Porém a zeólita sempre manteve aí abaixo do 0,5 NTU. Então, se nós fizermos a estatística dos dados, dos 16 pontos analisados no primeiro ensaio, 15 deles ficaram abaixo de 0,5 NTU. No segundo ensaio, em torno dos 20 pontos, em torno de 16. Então esse é o padrão aceitável, segundo a portaria 914, para a água de sistema de filtração rápida, que é essa condição que nós aplicamos no ensaio. Tá? Bom, em termos de conclusão, o que nós podemos apresentar sobre esse estudo na Sabesp? Né? Primeiro, que a linha universal ZN 0410 ela atendeu plenamente a questão de remoção de turbidez, conforme a portaria 914 do Ministério da Saúde. Segundo, não precisamos fazer retrolavagem com a mistura de ar e água, porque representa uma economia de tempo e energia em função do ar comprimido. Em segundo, como nós não retrolavamos com água e ar nesse começo, foi possível economizar cerca de 84 mil litros de água por filtro, se fizéssemos a escala piloto para a escala plena. Né? Isso representa uma economia de água que seria o suficiente para abastecer 1.520 pessoas por dia. Tá? Então, para a estação, isso é um número significativo, né? Redução de perda de água na distribuição ou mesmo na produção de água. Tá? Seguindo a linha de raciocínio, agora mudando o foco para a questão de cor, também foi feito um outro ensaio em parceria com a Sabesp, porém com foco em água de reuso. Tá? Então, trabalhou-se na estação Sabesp do ABC, que é uma estação de tratamento de esgoto sanitário, tá? Onde lá o processo é produto ativado, que é um processo biológico de tratamento. Tá? Então, aqui na foto nós temos a célula do decantador, que é onde a água clarificada é destinada. Né? Então, foi feito um ponto de picagem desse decantador para 2 filtros, também um com areia e um com a zeólita, para comparar exatamente o comportamento deles nessa aplicação, tá? Pensando em reuso de água. O tipo de areia utilizada foi a mesma faixa de granometria, entre 0,35 a 1,2 milímetros.
Ela tem uma massa específica um pouco maior, 1.5, a 0.098, como tinha informado anteriormente. Por ela ser um material com menor área superficial, tem menor porosidade. Tá? E aqui tem os coeficientes de desuniformidade do material e o diâmetro efetivo. Ou seja, em termos de tamanho de grão, eles são muito próximos. O que vai fazer a diferença entre eles é exatamente a estrutura do material. Tá? Então, em termos de resultados práticos desse ensaio piloto, nós temos aqui que a cor da água, né, essa água de riuso, ela variou aí de 10 a 20 unidades de cor. Né? Porém, a Zeorta sempre manteve essa água filtrada em torno de 5 unidades de cor. Só que vocês podem perceber que o gráfico, a linha de cima mais cor-de-rosa, é da areia e a azul é da Zeorta. Pode ver que a Zeorta ela continua até as 13 horas. Né? Isso aqui está relacionado exatamente com a saturação do leito, quando a gente precisa fazer a retrolavagem. Ou seja, a areia, por praticamente 4 horas e meia, já não atingia mais a condição de qualidade de água necessária para o reuso. Tá? E a Zeorta conseguiu trabalhar mais cerca de 12 horas. Convertendo agora em perda de carga, a gente consegue justificar aquela curta duração da redução de cor da areia. Né? Então aqui no gráfico tem uma perda de carga durante o tempo. Pode ver que inicialmente a Zeorta começou aí com em torno de 45 centímetros de coluna d'água e a areia já parte dos 65. Ou seja, a Zeorta tem uma perda de carga inicial em relação à areia. E foi assim durante todo o ensaio até o ponto de saturação, que são 150 centímetros, né? Igual ao ensaio do Caraguá, que é o famoso 1,5 metro. Tá? O que nós podemos verificar com isso? Né? A questão também do volume de água de retrolavagem. Então nós temos a vazão de retrolavagem para a areia e a vazão de retrolavagem para a água. Vocês podem notar que tem uma diferença de vazões em função aí da taxa de retrolavagem. Pela zeólita ter uma menor densidade específica, uma menor densidade aparente, ela requer um menor volume de água para fazer a expansão do leito, ou seja, a fluidização. Então, o volume de água consumido para retrolavar cada litro vai ser diferente também. Então, nós temos ali, a areia utilizou cerca de 515 litros e para a zeólita, 390. Então, quais são as nossas conclusões sobre esse trabalho? Primeiro, a Watercell ZN demonstrou maior qualidade e maior estabilidade da filtração ao longo do ensaio. Tá? Segundo, a frequência de saturação, ou seja, de retrolavagem, foi 3 vezes maior na zeólita do que na areia. Isso significa o quê? Que por retrolavagem, a diferença, a economia de água é em torno de 25%. Só que nós fizemos 3 retrolavagens de areia para uma retrolavagem de ZN, Watercell ZN. Ou seja, a economia de água nessa aplicação passou de 515 litros para os 1.545. Ou seja, houve uma economia de 67% de volume de água de retrolavagem. Agora, se pensar numa escala de maior porte, uma planta coletiva de água de reuso que se produz 100 litros por segundo, esse número é extremamente significativo. Então, o próximo assunto é a questão da redução do SDI, né, que são o índice de densidade de siltes. Tá? O SDI avalia o fouling, né, ou seja, a saturação de uma membrana, em função da filtração e retenção de sólido suspenso de uma amostra de água ou de amostra de efluente. Tá? Esse parâmetro é extremamente importante para projeto e operação de sistemas de osmose reversa, que trabalham com membranas de filtração que fazem a dessalinização da água. Tá? Ou seja, ela trabalha com sólidos dissolvíveis, ela não pode receber uma carga de material particulado. Tá? Então, o que quer dizer? Que quanto maior for esse índice de silts, né, maior for o SDI, maior será o problema, ou a incrustação, ou fouling nas membranas de osmose. Aqui nós temos uma ilustração que o pessoal da Alpha nos cedeu gentilmente, assim, imagem de um skid de osmose reversa, contemplando um filtro de zeólita como pré-filtro. Tá? Então, basicamente, o ensaio de análise de SDI, né, ele é efetuado com uma membrana, que é aquela mesma membrana que eu citei no começo do vídeo, de 0,45 micros. Tá? Então, basicamente, tem uma fonte de água,
uma pressão determinada em torno de 3 kg a 4 kg, a membrana de filtração, um cronômetro e um becker para medir 500 ml. Então o esquema é esse. A partir desse momento se faz uma primeira filtração para dar esses 500 ml e determina um tempo inicial com a mesma amostra de água. Na sequência, se passa mais 500 ml pela mesma membrana. Note que a coloração da membrana aqui está um pouco mais escura, ou seja, ela já reteve alguns sólidos do primeiro ensaio. Então ela vai partir de uma segunda condição já semi-saturada. E se repete esse ensaio mais uma vez, até que consiga fazer essa filtração de 1,5 litro de água. E sempre monitorando os tempos entre cada ensaio, ou seja, quanto mais suja estiver a membrana, maior será esse tempo de filtração. E com isso é possível fazer uma correlação numérica, através dessa equação, para se determinar esse parâmetro SDI, que é um número adimensional. Tá? Então, os fabricantes de membrana recomendam que se trabalhe com SDI em torno de 3 ou abaixo disso. Tá? Então, o que significa esses números? Se o SDI for abaixo ou igual a 1, significa que a membrana vai operar por longos anos sem problema de fouling. Né? Com abaixo de 3, pode ser que ocorra após alguns anos ou meses. Na sequência de 3 a 5, fouling mais frequente, e acima de 5, não é aceitável se trabalhar nessa condição. Ou seja, eu preciso colocar um sistema de pré-tratamento para trabalhar com essas vozes reversas. Tá? Em termos da linha tercial-ZN, o que é possível ser feito para atender essa demanda de redução de SDI? Há uns anos atrás foi feito um ensaio para determinar qual é o grau, o diâmetro das partículas médias que a zeólita consegue remover. Esse ensaio que nós estamos apresentando aqui, ele foi efetuado com a linha tercial-ZN 0410, com uma taxa de filtração de 32 metros por hora, tá? Que é uma taxa extremamente alta, e com um leito de 80 centímetros aproximadamente. Então, na tabela de resultado, nós notamos ali que 85% das partículas de 5 a 15 micras foram retidas pelo material filtrante, ou seja, a zeólita ela consegue pegar uma fração particulada muito pequena. Então, voltando àquele ensaio de SDI que utiliza a membrana de 0,45 micras, que são sólidos muito finamente divididos, a zeólita consegue pegar as frações muito próximas a ele. Então, ela seria um material mais apropriado para conseguir fazer a redução do SDI. E já há muitos anos tem clientes da Cielo trabalhando com frações grandes, como o pré-tratamento de osmose. E os principais parâmetros para dimensionar um filtro para a osmose reversa são esses daqui. O primeiro passo, antes de projetar o filtro, é avaliar a real qualidade da água, ou seja, medir qual é o SDI da água bruta. Tá? Na sequência, pode ser que o leito filtrante necessite de uma higienização. Principalmente quando a gente vai trabalhar com a tercial-ZN e seixo rolado como meio suporte. Tá? Porque no seixo rolado a gente pode ter matéria orgânica, folhas, etc., que pode atrapalhar nessa remoção de sólidos finamente divididos. Na sequência, nós temos que olhar a taxa de filtração, que em geral fica de 10 a 20 metros por hora. Um outro ponto é a altura de leito, que ela vai variar de 800 a 1000 milímetros. Então a gente usa 1 metro. E em casos específicos, nós temos que aplicar PAC ou sulfato de alumínio, produto ferro recomendado do filtro, para justamente ajudar no mecanismo de filtração. No primeiro slide que eu passei lá atrás, eu falei sobre a questão de filtração por barreira mecânica e uma pequena interação eletrostática. Quando a gente dosa o PAC na entrada do filtro, essa capacidade eletrostática ela é aumentada. Né? Então eu consigo ganhar maior redução de sólidos por esse mecanismo também. Então eu consigo reduzir muito mais a turbidez. Tá? Já fizemos ensaios que chegou-se a 0,15, 0,2 NTU, praticamente nada de sólido de suspensão na água. Tá? E esses parâmetros de projeto aqui foram alguns clientes que nos passaram
informando dados de aplicações em escalas grandes, sistemas de 100 metros cúbicos por hora, de uma grande empresa americana que produz de membranas. Tá? Então, com esses dados, em geral, nós conseguimos reduzir o STI de 15 para 3 unidades, tá? Que é o que os fabricantes de membrana exigem. Tá? Bom, então para finalizar o vídeo, nós vamos apresentar aqui um exemplo de dimensionamento com a linha universal ZM. Tá? Então pegamos um caso hipotético de uma vazão de 25 metros cúbicos por hora, uma turbidez de 10 NTUs e uma turbidez de saída de 1 NTU. Tá? Isso vindo de uma água de um poço artesiano, de um condomínio, por exemplo. Tá? Então, quais são os parâmetros para a elaboração desse projeto? Vamos trabalhar com a Atercel ZN 0410. A taxa de filtração, vamos trabalhar com um torno de 15 metros por hora. A taxa de retrolavagem de 30 e o filtro terá fundo falso. Quais são as etapas do dimensionamento? Basicamente são 5. Primeiro, calcular o diâmetro do filtro. Segundo, calcular o volume de material filtrante efetivo, na Atercel ZN 0410. Terceiro, cálculo do volume de material suporte, a linha ZN 1030 e a 3080. Na sequência, seguimos com o cálculo da vazão de retrolavagem, expansão do leito, e finalizamos com a determinação da altura cilíndrica mínima do filtro. Tá? Então aqui nós temos as equações. O primeiro cálculo é o diâmetro do filtro. Vale lembrar que a taxa de filtração é a vazão pela área da seção transversal. Então nós temos lá uma vazão de 25 metros cúbicos por hora e o projetista optou por fazer 15 metros por hora de taxa, obtendo lá uma área de 1,67 metros quadrados. Convertendo isso para um filtro cilíndrico, nós temos um diâmetro de 1.460 milímetros de diâmetro. Né? Na sequência, vamos para o cálculo do volume de material filtrante, que seria o passo 2. Então nós temos uma equaçãozinha bacana aqui, que o volume de leito em litros é a área quadrada, a área da seção transversal em metro quadrado, vezes a altura de leito em milímetros. Tá? Nós temos lá, calculamos a área da seção transversal de 1,67, escolhemos a altura de leito de 80 centímetros e temos aí o volume de leito de 1.300 litros aproximadamente. Tá? Convertendo esse volume para quilos em função da densidade aparente, né, 0,98, nós temos aí cerca de 1.340 quilos de material. Convertendo para a sacaria, que nós temos disponíveis atualmente sacarias de 25 quilos ou Big Bag de 1.000 quilos, nós precisaríamos aí readequar para 1.325 quilos de material, o que corresponde, verificando a altura de leite, de 75 milímetros, que é praticamente a mesma do projeto, sem mudanças significativas. Bom, como eu comentei, esse dimensionamento foi feito por um filtro com fundo falso, ou seja, no fim da altura cilíndrica existe uma plataforma, né, ou então as crepinas. Se o filtro não tivesse esse fundo falso, a parte inferior do vaso de pressão, o tampo turisférico, existe um volume ali. Esse volume nós temos que consultar o fabricante do equipamento para determinar qual que é o volume de material necessário para fazer esse enchimento. Ou seja, para que eu garanta que esse dimensionamento de altura de meio suporte ele fique válido na forma cilíndrica do filtro, não na parte apenas turisférica do equipamento. Tá? Bom, o próximo passo é a questão de calcular a vazão da retrolavagem. Aqui nós temos a curva típica do material e nós recomendamos aí uma taxa de 10 a 30 por litro de expansão. Então, convertendo em termos de taxa, nós vamos trabalhar com a taxa de 25 a 35 metros por hora. No caso, temos aqui a equação do cálculo da retrolavagem, temos por trabalhar com 30 metros por hora. Como nós temos 1,67 de área, nós temos que nossa vazão de retrolavagem é de 50 metros cúbicos por hora. Tá? Com isso, nós vamos calcular também a expansão do leito. No gráfico da expansão, nós temos a taxa em função da expansão do leito. Como trabalhamos com uma taxa de 30 metros por hora, o leito deve expandir aproximadamente 25%. Então, durante a retrolavagem, o meu leito efetivo vai em torno de 1.200 milímetros,
que seria equivalente a essa expansão de 25% do leito efetivo. Tá? Lembrando, claro, que praticamente só o leito filtrante, a linha Watercel ZN0410, que fluidiza, né, em função da granulometria do material. Então, como fica a composição do filtro? Nós temos lá 210 mm do leito suporte, 10, 30, 30, 80, seria 105 de cada um. Um leito de ZN0410 de 795 mm, questão de 800 mm. Vamos considerar que uma expansão de 25% equivale a mais ou menos 200 mm em função da altura de leito efetivo. Tá? E com margem de segurança, mais 100 mm acima da expansão. Tá? Com isso, nós vamos determinar a altura cilíndrica mínima do filtro, tá? Que dá em torno aqui de 1.500 mm. Bom, em resumo, o que nós temos de dimensionamento? Nós temos a vazão de alimentação, com uma pressão sugerida de 1 a 4 kg, a vazão de retrolavagem de 50 m3 por hora, com 1,5 kg pelo menos. Temos o diâmetro do filtro, a altura cilíndrica mínima, nós calculamos 1.300. Em termos construtivos, normalmente ela é arredondada para cima, então sugerimos aqui 1.500 mm. E as quantidades que eu já usei no 0410, 10, 30, 80, em função do cálculo e da sacaria disponível.